Se tem uma coisa que eu tenho procurado e gostado de fazer no DeFi, é trazer para vocês projetos novos, onde você consegue colocar suas stablecoins para render e ainda assim ganhar airdrop. Isso acontece constantemente em projetos que são interessantes, que têm altos investimentos. E hoje eu quero trazer para você aqui a Altura. Esse aqui é um projeto muito interessante, onde tem um vault rendendo mais de 70% de APY e um airdrop bem bacana para você poder participar. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Lembrando, povo rico, que esse vídeo é patrocinado. Fico muito feliz quando as empresas entram em contato comigo para eu poder trazer para vocês aqui essas possibilidades, tá? Lembrando que o canal tem muito vídeo de DeFi, eu vou deixar aqui uma playlist completa para vocês para poder entender como funciona a finança descentralizada, fechou? Que hoje é o que eu mais dedico a minha vida e o meu tempo para estudar e ganhar muito dinheiro, né? Algo que no mercado tradicional a gente não teria condições. Então esse projeto, pessoal, ele tem realmente um motor de rendimento, tá? Assim como muitos outros que eu já trouxe aqui no meu canal. Eles liberam os vaults, né? Que são cofres com várias estratégias de rendimento. Então você coloca a stablecoin, no caso aqui, eles utilizam várias redes que você pode, né, usar as redes em si, mas é da Hyper EVM, né? Uma Ethereum Virtual Machine da Hyperliquid, né? Eu já falei bastante da Hyper também aqui no meu canal, tem vídeos falando da Hyper. E a wallet, eles aceitam várias wallets para você poder trabalhar, que eu vou utilizar é a OKX Wallet, que eu gosto muito, né? Tenho falado muito sobre ela. Inclusive, o link tá na descrição, caso você queira aí fazer o download. Para mim, uma das melhores carteiras para DeFi, principalmente para poder fazer vault, né? Como vocês estão vendo hoje, ela está com 6,75 milhões de investimento com APY de 70,83. Professor, então quer dizer que eu vou ganhar 70% ao ano colocando dólar? Não, calma, vai com calma, né? Respira fundo. Você vai ter um APY base tradicional, mais as recompensas do token nativo que será liberado, né? Então você vai ganhando esse token, quanto mais tempo você deixa no vault, mais você ganha o token. Então é um sistema de airdrop mais rendimento. E eu acho isso daqui excepcional. Realmente gosto muito dessa ideia. Se a gente vier aqui na parte da DeFiAma e pesquisar, né, o projeto Altura, essa é uma dica que eu vou deixar toda vez que você quiser saber mais a respeito se o projeto realmente existe, né? Se o projeto vale a pena você realmente investir, entra aqui na DeFiAma, coloca sobre o projeto, vê o TVL dele, né, o Total Value Locked, clica aqui para poder saber a respeito, né, de como que está sendo o desenvolvimento, quanto de USD inflow, ou seja, quanto está entrando de dólares no vault. Você vê que realmente está tendo um bom desenvolvimento, né, de estratégia de dólares entrando no projeto. Tem aqui o website, tem o Twitter, tem todas as yields, né? Então você consegue ver que o Tether diretamente aqui no projeto Altura na Hyper, como você pode ver, a Hyperliquid L1, né? Então aqui 6,74, um APY de 19,09, nos últimos 30 dias rendeu 50%, tá? Então ele tem uma variação de APY bem interessante, os valores estão bem legais e eu acho que realmente vale a pena você conhecer, tá? Então dentro do cofre, né, dentro do vault, o que a gente tem? Depósitos, né? Então você vai fazer, eu vou mostrar aqui na prática, eu vou fazer para você ver, receber as ações, e o que é mais legal é que você pode... você não tem que fazer nada, essa é a grande verdade, né? Porque o próprio projeto, ele vai implementar as estratégias de rendimento, tá? Então ele vai fazendo várias estratégias e ele vai crescendo automaticamente. Então você vai ganhando dólar e token, tá? Token da Altura. E, professor, mas e o saque? Você pode sacar a hora que você quiser, cara, tá? Não fica travado o teu dinheiro, beleza? Então, eles possuem um sistema de liquidez bem interessante, né? Então a ideia é sim ser um processo imediato, mas pode acontecer, né, de ter algumas taxas aí, né, incorrerem uma taxa aí de 0,10%, principalmente se faltar liquidez naquele momento. E os pilares de rendimento no nível institucional são 3 que eles utilizam aqui. O nível base, que é literalmente a parte de posições perpétua à vista. A parte RWA, Real World Assets, né? Então ativos do mundo real, né? Focado principalmente no ouro. E também o pilar 3, que é a parte de liquidez, né? Os spreads de compra e venda, tá? Tudo isso você consegue ver diretamente no white paper. Isso é muito legal, tá? Então assim, estuda, dá uma olhadinha para ver como que vai funcionar
o sistema da altura, tá? Não coloque teu dinheiro sem entender isso, tá? Então tem a introdução, tem as estratégias aqui que eles estão utilizando, tá? Eu acho muito legal eles diversificarem essas estratégias, trazerem estratégias diferenciadas para poder trazer os rendimentos, tá? Eu acho isso muito válido. Eu sempre falo que a diversificação é a parte principal que nós temos hoje para poder ter bons rendimentos. Diversifique o seu capital, tá? Então eles mostram aqui a parte da engine de produção, como vai funcionar também o sistema de RWA, chamado de Gold Strategy, né? Então eles conseguem trabalhar também com o risco do ouro. Eu mesmo faço trades com ouro, né? Eu faço automação com ouro. Qualquer dúvida, links estão na descrição dos meus produtos, tá? Então, tem muita coisa bacana, principalmente aí com a questão dos spreads dentro das exchanges. Bom, então tem muita coisa legal. Aqui todas as redes suportadas, ele é da HyperEVM, mas ele aceita Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism e Polygon, tá? E os tokens aceitos, Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism e Pol, tá? Então aqui a gente tem também a Vault, como vai funcionar a Vault, tudo bonitinho, o sistema de Oracle, como é que ele vai funcionar, segurança e proteção, tá? Então é interessante que vocês estudem tudo a respeito. Eu acho que realmente vale a pena como uma tarefa de casa, né? Professor sempre passando tarefa, não adianta, isso aqui é algo natural meu. E aí eles têm aqui, né, os dados de Oracle, né, que são protegidos por medidas de segurança para evitar manipulação. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? A manipulação de mercado a gente sabe que existe e os oráculos, né, que já funcionam há muito tempo, eles tentam controlar o sistema de compra e venda. Proteção de cofre, né? Então as operações são protegidas por meio de auditoria. Professor, quais delas? Tem várias, tá? Então existem várias auditorias aqui que vocês podem acessar diretamente no white paper, tá? Então estão aqui as auditorias, onde você pode ver quais são e o que é legal e o que não é, tá? E as restrições de função bloqueio de tempo, construído sem nada a esconder, então a ideia é DeFi, né? Então é tudo na blockchain, toda a estrutura de performance que eu mostrei lá para vocês na DeFi AMA. Eu estudei bastante o projeto para poder trazer aqui para vocês. Claro, para o vídeo não ficar absurdamente comprido, eu resumo tudo para vocês, mas para poder trazer o vídeo eu tenho que estudar, pessoal. Não adianta, eu tenho que ter responsabilidade. Professor, é seguro? Ó, eu vou falar o que eu falo para os meus alunos na mentoria. DeFi, ele tem graus de segurança. Então, a partir do momento que você coloca o teu dinheiro em protocolos descentralizados, você tem que entender que existem riscos, tá? E esses riscos precisam ser calculados. Então, não vai vir colocar todo o teu capital de dólar aqui. Coloca uma parte, vê se realmente o rendimento vai ser interessante para você. Eu fiz muito isso, por exemplo, na Katana, e hoje eu estou conseguindo ter um número de tokens muito interessante que a hora que liberar eu consigo vender e ter rendimentos. E eu fiz isso com o Vault, eu fiz isso aqui no meu canal, eu mostrei para vocês. Então, a altura também funciona desta forma, tá? Professor, afinal, como que eu vou trabalhar, né? Como é que eu consigo colocar, então, esses dólares, né? Eu consigo colocar aqui na plataforma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar o wallet, né, pessoal? Então, vamos conectar o wallet. Eu vou utilizar outras wallets aqui, que é o OKX Wallet. Para mim, gente, é a melhor wallet, porque o sistema dela é automatizado e integrado. Então, você não tem que adicionar absolutamente nada. Diferente da MetaMask, que você tem que instalar uma nova rede, a OKX é automático, tá? Eu gosto muito dessa wallet, ela é muito fácil. E o que é mais interessante é que para você poder o Mint, né, para colocar, repare que o APY está 70, né? Então ele está colocando que a base de APY é de 20 e a altura Reward de 50, cara. Então tá rendendo muito bem, né? São 20% de base de APY mais 50% para o airdrop de produção, né, da altura. Então, muito bacana, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou adicionar dólar. Então, você pode colocar o dólar de várias redes, tá? Desde a Hyperliquid até da Tether, da Base, da Arbitrum, Ethereum. Eu, no caso, vou colocar aqui o da Arbitrum, que eu tenho, tá, pessoal? Então, aqui na carteira, ó, eu tenho, como vocês podem ver, deixa eu até atualizar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 29,13, né, de USDC. Deixa eu até dar um refresh aqui, para ele poder entender que eu tenho essa quantidade, tá? Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, ele já mostrou, tá vendo? Em USDC. Então, eu vou clicar aqui o total que eu tenho e eu vou, então, aprovar essa transação. Repare que ele vai transformar essa quantidade em AVLT. Então, eu vou conseguir render o meu dólar, que é média de 20%, mais os 50% aí em relação
a questão do token, né? Prontinho, então vou aprovar aqui, tá, pessoal? Aí, ó, vou confirmar. E com isso, então, nós temos aí a aprovação, né, para fazer o Mint, tá? Então, beleza. Deixa eu ver aqui, ele ainda aprovou, né? Beleza, vamos confirmar. Olha lá, tá mintando, tá? E pronto, a gente já coloca aqui e deixa aí para poder ter esse rendimento, tá? Tá lá, cross-chain via Arbitrum, ele já faz um cross-chain entre a Hyper e a Arbitrum, e aí o sucesso, né? Então você consegue ver isso diretamente no Explorer, tá? Eles fazem tudo de forma automática, isso é muito legal no DeFi. Isso é fenomenal, tá? Você consegue ver diretamente lá na blockchain. Beleza, então com isso tá aprovado. Você fez aqui no caso o Mint, tá? Ele já vai estar rendendo. Professor, eu posso tirar como, né? Então você vem aqui em Redeem, vai clicar na setinha, ele vai estar mostrando aqui, ó, tá vendo? AVLT. Você vai clicar aqui, vai selecionar o SDT Hyper EVM, ele vai ser mandado diretamente para a sua carteira. Simples assim, fácil, não tem segredo, tá? Então é bem simples mesmo, fechou? Lembrando sempre que tem a parte da Network Fee, tem também, né, a parte de pagamento em Ethereum, né? Então, como é rede Arbitrum e Hyper, ela é barata, né? Então é bem tranquilo. E você consegue ver os rewards direto por aqui, né? O ALT Rewards, né? Então você consegue ver as métricas. Inclusive eu refero o link, o meu tá na descrição, utiliza que eu agradeço muito. E aqui ele mostra o Yield Run, né? Então a comparação, né, das plataformas de rendimento do dólar. Então nesse momento a Altura está em top 1, né? Então ela está rendendo 19,13%, né? Então realmente bem interessante comparado a Ethena que está 3,45%, a Cameo que é 4,48%, a Pendle 9% e assim por diante, tá? Aqui você vê a parte dos status, né? Então aqui ele mostra, né, os status que você colocou, o quanto que vai ter de rendimento também, em 1 hora, em 6 horas, em 12 horas. As estratégias, né, que estão sendo utilizadas, qual é a alocação e quais são as estratégias que eles estão utilizando. Nesse momento o RWA ele domina, né, as estratégias de 68,5%, 13,8% de failure rate, e Vault aí de 12,9% e a parte de Kobo, que é as transações tradicionais, de 4,8%, tá? Então eles mostram aqui tudo em tempo real, o histórico, né, o que eu fiz aqui, e também os referrals, tá, pessoal? Então eu ainda não liberei, então meu referral code está na descrição. Aqui você tem a parte de transparência, que aí é a parte do chamado de Independence of Proof of Solvency, né? Então você consegue ter aí todas as particularidades em tempo real de tudo que está rolando, né? A parte de transparência, né? Então você consegue ver tudo em tempo real. Os claims também, né? Então em tempo real, né? Você consegue ver quais são, né? O claim your vault shares, né? Então você consegue fazer aqui também as retiradas. As bridges, né? Então, eu quero fazer uma bridge, utiliza a Relay. Ele já manda você direto para cá e você consegue fazer aí uma bridge. Então, por exemplo, eu preciso trocar da Base para Hyper EVM, eu preciso trocar Optimism para Hyper. Então, você consegue fazer diretamente por aqui. E aqui as documentações que eu já passei. Inclusive, nas auditorias, se você clicar aqui nesses links, eles vão abrir para você todos os links das auditorias que existem, tá? Na GitHub, inclusive, você consegue fazer o download de 2 PDFs completos a respeito da auditoria, o reporte de auditoria deles, que é realmente bem grande, tá, pessoal? Dá para você fazer um estudo muito forte em cima aqui do token, em cima do projeto, da plataforma. Realmente é algo bem interessante, porque a maior parte dos projetos, quando estão no seu início, né, no seu desenvolvimento, não liberam essas auditorias dessa forma, tá? Normalmente é um link só, você entra lá na GitHub e eles liberam para você um link bem simples para você poder trabalhar. Além disso, você também tem outras empresas, né, para você poder ver essas auditorias, as conclusões. Inclusive aqui você consegue colocar até em português, tá? Uma visão geral, né, para poder saber mais na Omniscia, né, que é a Omniscia, que é uma empresa de auditoria. Então você consegue ver aqui o escopo, a compilação, análise estática, tudo. E também na Sherlock, que é outra empresa de auditoria, onde você consegue ter
todas as estruturas que foram atualizadas, inclusive eles trazem as novas atualizações de autoria que vão saindo, tá? E aí você consegue ter aí um pouco mais de segurança, né, tranquilidade para poder fazer esse vault, tá? Inclusive, eu tô fazendo um vídeo um tempo depois, só para poder mostrar para vocês como que tá sendo aqui para mim, né? Então, se eu colocar o valor diário, né, que ou seja, aqui fazem poucas horas que ele está rendendo, né, os meus dólares, se eu vier aqui, ele tá dando 22,07. Por quê? Porque, na verdade, ele ainda não conseguiu, né, bater o valor de um dia no seu desenvolvimento. Então, em 1 hora, em 6 horas, né, que faz mais ou menos que está rendendo de um dia para o outro, eu já estou conseguindo ter 22%, né, 22,07, tá? Repare que eles estão usando a estratégia da AVE e da Compound, tá? E isso também movimentando não somente em USDT, mas também em token, né? Então, se eu vier aqui em Redeem e colocar aqui o máximo, né, que eu tenho para poder fazer o saque, ó, se eu colocar o máximo, repare que já está dando 29,14 dólares, tá? Então, eu já estou tendo um rendimento bem interessante aí nesse tipo de vault. Realmente vale muito a pena você testar, tá? Isso é realmente bem legal. Outro detalhe, pessoal, é a parceria que eles têm com a Pendle. Se você não sabe como funciona a Pendle, dá uma olhadinha na minha playlist de DeFi, que eu ensino tudo para vocês, o que é o sistema de LP e também o de APY, que é o mercado fixo e futuro, tá? E se você quiser garantir 29,27% em stablecoin, você consegue garantir durante este intervalo de 67 dias, né? Então, se você fizer o LP, nesse momento, tá, você vai garantir, tá, que você vai ter um rendimento aí. Então vamos supor que eu coloque 1.000 aqui, tá, $1.000, eu vou ter no final desses 67 dias, eu vou conseguir ter uma rentabilidade de 16,45%, que para mim é excepcional. Nós estamos falando aí de 2 meses, mais ou menos, onde você vai conseguir 16,45%. É algo bem interessante, bem bacana, que eu acredito que você possa ter um lucro bem legal. Repare que o pessoal que pegou aqui, ó, na faixa dos 50% de LP, já estão se dando bem. Pessoal que conseguiu pegar aqui nessa faixa de 50% a 60%, eles garantiram durante esses 67 dias, 70 dias, o LP ele funciona dessa forma, né? Ele é uma renda fixa que você consegue ter numa stablecoin, tá? Então, nesse momento, eu não sei se é válido você fazer direto na Pendle, por quê? Porque na estrutura direta da altura tá dando 63,5%, né? Então o rewards dela tá bem interessante, realmente bem legal e ainda dá o airdrop. Enquanto aqui você não vai ter o airdrop, né? Se você fizer o LP, mas você consegue ter uma garantia de 30% ao ano. Agora, se você vier aqui na parte de YT, tá, pessoal? Aí é outros 500, tá? Porque o YT você consegue iniciar aqui a sua entrada e ele pode ir aumentando as porcentagens com o passar do tempo, tá? E você conseguir ter uma venda futura com muito mais lucro. Só que aí o risco é muito maior também, porque os tokens vão sendo consumidos com o passar do tempo. Então, dá uma olhadinha como que funciona, tá? Eu acho que isso aí é muito importante vocês entenderem. E aqui você consegue ter, inclusive, altura points, né? Então, quando você faz a parte de YT, você participa do airdrop altura points em 2 vezes e ainda vai ter um APY estável de 20% que tem aqui, né? Então você consegue garantir o APY estável da plataforma, que é de 20%, mais o airdrop e ainda você pode, né, com o passar dos meses aí, dias, vender num valor bem maior de mercado futuros de estratégia de rendimento. O único detalhe que eu peço para você é saber fazer, porque aqui sim é perigoso. Já no LP é um pouco mais tranquilo, dá uma estudada na Pendle que eu acho legal. E foi bacana também essa parceria, isso mostra a força do projeto, porque senão a Pendle não teria feito essa parceria junto com ela, né? Bom, povo rico, foi isso, um tutorial completaço. Espero que vocês tenham gostado de mais um aí conteúdo exclusivo. Lembrando que eu tenho todos os meus links na descrição, cursos, tudo que você puder imaginar de coisas boas aí, né? Então, eu tenho cursos desde automação até
as mentorias, as planos de assinatura DeFi, e também agora a gente tem uma novidade aqui no canal, né? Que é o novo plano de assinatura do curso no YouTube. Então, às vezes, eu não quero entrar na Hotmart, então você pode assinar o meu curso Master Plano Assinatura aqui direto no YouTube, tá? Mas você também tem, a partir de R$ 1,99, vídeos exclusivos e vai poder ajudar o canal e ainda aprender muito. Bom, é isso. Um forte abraço, tudo de bom, valeu e até a próxima.